Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã, tema trimestral: Deuses Fake, Ídolos Antigos e Desafios Atuais. Lição 11. A constante tentação da idolatria. Sobre a necessária fidelidade do povo de Deus até o fim. 2 Crônicas 20, 31 a 21, 4. Introdução. O final do reinado de Josafá apresenta um retrato complexo da fidelidade na cidade de Deus. Seu governo foi marcado por reformas espirituais e livramentos miraculosos, mas também por alianças questionáveis, que trouxeram consequências para sua dinastia. O cronista destaca não apenas a grandeza de seu reinado, mas as falhas que impediram uma fidelidade plena até o fim. Esse relato foi escrito para o povo que retornava do exílio e lhe trouxe lições essenciais. Assim como Josafá enfrentou alianças perigosas e desafios de fidelidade, os exilados precisavam discernir como reconstruir a nação sem repetir os erros do passado. O tema central é a fidelidade da cidade de Deus até o fim. Josafá começou como reformador, mas fez aliança com Acabe, quase levando sua nação ao desastre. Após esse erro, experimentou o livramento e foi confrontado pela palavra de Deus. Sua resposta foi arrependimento e obediência. Depois enfrentou nova batalha contra vários inimigos. Dessa vez, confiou inteiramente no Senhor, que garantiu vitória miraculosa. O tema do texto é a fidelidade da cidade de Deus até o fim. Josafá teve um início marcado por falhas, um meio de vida marcado por arrependimento e obediência, mas um final ambíguo. Ele não terminou em fidelidade plena. 3 razões explicam por que sua fidelidade não durou. Primeiro, não vigiou no presente. Segundo, não aprendeu com o passado. Terceiro, não preparou o futuro. Não basta começar bem ou corrigir erros. A fidelidade precisa ser sustentada até o fim, pois o que negligenciamos no presente se torna problema no futuro. Tópico 1. Não vigiou no presente. Versículo 31 a 34. O cronista resume o reinado de Josafá, destacando aspectos centrais. Ele governou por 25 anos, um período estável e significativo, e andou nos caminhos do Senhor, como seu pai Asa. Tanto o cronista quanto o autor de 1 Reis 22:43 o consideram um bom rei.
No entanto, o porém do texto denuncia uma falha. Sua fidelidade não foi completa até o fim. Embora tenha promovido reformas religiosas, não erradicou totalmente a idolatria em Judá. Assim como Asa, deixou altares pagãos nos altos, revelando brechas espirituais que afetaram o povo. O texto ensina que vigilância constante é essencial. Josafá foi fiel por muito tempo, mas vacilou nos últimos anos. Isso contrasta com Cristo, que completou sua obra de redenção ao declarar na cruz: está consumado. Uma fé que não se apoia nessa obra completa corre risco de apostasia, como alerta Hebreus. A perseverança é a evidência da fé verdadeira. Essa lição vale especialmente para os que já trilharam longa jornada na fé. É comum que, com o passar dos anos, muitos baixem a guarda, confiando apenas no passado. Mas Deus nos chama à fidelidade presente. Esse era o desafio dos leitores pós-exílicos: não se prender ao passado, mas agir no presente. E quanto a nós? Temos perdido o ritmo da fé? A vida cristã é uma corrida que exige constância. O que antes nos impulsionava a servir e a amar ainda permanece. Nossa fidelidade deve ser renovada dia após dia. Se negligenciarmos o presente, abrimos espaço para o pecado. A corrida ainda não terminou. É preciso vigiar até o fim. Tópico 2. Não aprendeu com o passado. Versículo 35 a 37. O cronista encerra a história de Josafá destacando um erro grave. Mesmo depois de ter sido repreendido por sua aliança com Acabe, ele repete a falha ao se unir a Acasias, filho de Acabe. A expressão "fez aliança com" é a mesma usada no episódio anterior, indicando que o autor quer que seus leitores percebam um padrão repetitivo. O rei de Judá não aprendeu com o passado. Acasias, como seu pai, era um homem ímpio. Ainda assim, Josafá se associou a ele para construir navios com o objetivo de buscar ouro em Ofir, reproduzindo um projeto semelhante ao de Salomão. Mas o contraste com Salomão é gritante. Salomão fez aliança com reis estrangeiros que respeitavam o Deus de Israel. Josafá com um israelita que o rejeitava. Ele queria os resultados espirituais e materiais de Salomão, mas sem sua fidelidade. Esse é o ponto-chave. Josafá buscava fins legítimos, mas por meios errados. Tentou realizar algo grande,
sem total dependência do Senhor. Deus, então, enviou o profeta Eliezer, meu Deus, ajuda, com uma palavra clara: porque você se aliou com Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. O termo usado indica que tudo seria reduzido a nada. Foi exatamente o que aconteceu. Os navios naufragaram antes mesmo de zarpar. O historiador de 1 Reis acrescenta que eles nem chegaram a sair do porto. A destruição foi total, precoce e simbólica. Aquilo que é feito fora da vontade de Deus está fadado ao fracasso. Depois disso, Acasias tentou renovar a parceria, mas Josafá recusou. Ele aprendeu, porém tarde demais para evitar as consequências. Essa história contém lições profundas. A primeira delas é que Josafá falhou por não aprender com o passado. Repetiu um erro, mesmo tendo sido advertido anteriormente. Isso servia de alerta aos leitores pós-exílicos, que reconstruíam Jerusalém e corriam o risco de desejar a glória de Salomão sem imitar sua fidelidade. O texto grita: não há como alcançar os fins corretos sem os meios corretos. Obediência e dependência do Senhor são inegociáveis. Essa é também a tentação que Jesus enfrentou no deserto. O diabo ofereceu os reinos do mundo sem cruz, sem obediência. Mas Cristo rejeitou a proposta. Ele sabia que não existe reino sem submissão ao Pai. Em contraste com Josafá, Jesus não fez concessões. Ele seguiu fiel até o fim e por isso pôde dizer: está consumado. E quanto a nós, o que temos tentado construir à parte de Deus? Será que confiamos mais em alianças humanas, estratégias ou recursos do que na direção do Senhor? O nome de Eliezer nos recorda: meu Deus, ajuda. Apenas com o auxílio divino podemos edificar algo que permaneça. Se Deus não estiver no centro, tudo o que planejarmos pode naufragar antes mesmo de sair do porto. A Escritura inteira dá testemunho disso. Não há bênção sem fidelidade, nem sucesso sem obediência. Josafá teve seus projetos quebrados, porque tentou realizá-los como quem não temia o Senhor, com quem não temia o Senhor. Quantos de nós também insistimos em parcerias imprudentes, escolhas precipitadas ou caminhos já reprovados por Deus? A vida cristã requer atenção às advertências do passado. Aprender com os próprios erros e com os erros alheios é sinal de sabedoria espiritual. A recusa final de Josafá à segunda proposta de Acasias mostra que ele finalmente entendeu.
mas somente após um prejuízo significativo. Não precisamos esperar que nossos navios naufraguem para aprender. Que Deus nos dê discernimento e fidelidade para andar com Ele, construindo não apenas o que é certo, mas do modo certo. Tópico 3. Não preparou o futuro. Ainda dentro da narrativa do reinado de Josafá, encontramos o relato de sua sucessão. Seu filho Jeorão assume o trono, mas a maneira como essa transição foi feita revela uma falha crucial. Josafá não preparou o futuro corretamente. Jeorão tinha muitos irmãos. Havia outros candidatos ao trono. Eles não foram negligenciados. O próprio Josafá deu-lhes riquezas e propriedades, garantindo-lhes posições influentes no reino. Deu-lhes cidades fortificadas. Mas o reino ficou com Jeorão só porque ele era o primogênito. Essa decisão não levou em conta o caráter, nem a capacidade de liderança dos filhos. O critério foi apenas uma formalidade sucessória, ignorando a responsabilidade espiritual de preparar um sucessor digno. Como veremos adiante, Jeorão se mostrará uma péssima escolha, trazendo destruição sobre Judá e comprometendo todo o trabalho que o seu pai havia construído. O que esse texto nos ensina? O cronista mostra que um dos principais fatores que impediram Josafá de terminar bem foi sua negligência na preparação do futuro. Ele garantiu riquezas e estabilidade material para seus filhos, mas não garantiu que o reino de Deus continuasse em fidelidade. Em primeiro lugar, isso era uma lição direta para os leitores pós-exílicos. Eles não tinham mais as riquezas do passado, mas esse texto os ensinava que isso não era o mais importante. Josafá deu aos seus filhos o que parecia essencial aos olhos humanos, mas não deu o que realmente importava. O povo pós-exílio não deveria cair no erro de valorizar o que é passageiro em detrimento do que é eterno. Em segundo lugar, o próprio Jesus nos ensinou essa verdade. Ele nos ensinou, ele nos alertou para não acumular tesouros na terra, onde a traça e o ladrão destroem. Mateus 6, 19 a 20. Em vez disso, devemos usar os recursos deste mundo para fazer amigos no reino de Deus. Lucas 16, 9. A verdadeira preparação para o futuro não é a acumulação de bens materiais, mas a formação de corações fiéis ao Senhor. A fidelidade ao Senhor precisa ser cultivada além da nossa própria geração. Se negligenciarmos isso, estamos apenas entregando o reino corrupto para o futuro.
Não é possível terminar bem sem cuidar do futuro como Jesus fez. Conclusão: as narrativas do Antigo Testamento não são meros manuais de conduta ou liderança, mas apontam para Cristo. Reduzir a Escritura a acertos e erros humanos nos leva a crer que precisamos apenas de um coach espiritual e não de um redentor. O objetivo é revelar nossa necessidade de Cristo e mostrar como Deus preparou seu caminho. A boa notícia é que após Josafá veio outro rei de Judá, Jesus, que não falhou, não recuou e foi fiel até o fim. Ele perdoou, salvou, clamou, consumou e se entregou em plena obediência. Nele vemos a fidelidade perfeita. Cristo não é só o exemplo, mas o padrão que interpreta toda a Escritura. É por ele que entendemos onde os reis falharam e em quem podemos ser fiéis. Todas as promessas convergem nele, o Rei perfeito. A aplicação. Lembre-se, não basta começar bem, é preciso vigiar até o fim. Cuide bem das escolhas de hoje. Não podemos repetir os erros do passado. Se queremos terminar bem, precisamos vigiar, aprender e preparar não apenas nossa própria caminhada, mas também aqueles que virão depois de nós. Não se esqueça de Jesus. Ele é o padrão. Concluímos a leitura da lição 11, a constante tentação da idolatria, sobre a necessária fidelidade do povo de Deus até o fim. Texto básico, 2 Crônicas, 20:31 a 21:4. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.